meio-dia e 9 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. Nós vamos com você até a 1. Você pode nos acompanhar pelos 90.9 pelo radinho ou pela internet no nosso site popfmbrasil.com, popfmbrasil.com. Depois de o jornal ir ao ar, depois da 1 da tarde, essa edição vai estar disponível também no YouTube, no canal da Pop FM Brasil, lá no YouTube. Você pode curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações e também se inscrever no canal. Você também pode comentar. E essa edição também logo mais vai estar disponível no Instagram, @popfmbrasil 90.9, @popfmbrasil 90.9. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, hoje em Taquarituba nós temos o seguinte: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens também. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 19 graus. Para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado também. Noite com muitas nuvens, mínima 13, máxima 22 graus. Destaques do dia. Deputados podem votar propostas sobre juros dos cartões de crédito. 4 milhões de brasileiros já usaram cigarro eletrônico. Lei de valorização do salário mínimo vai ser sancionada hoje. Nós vamos ter entrevista ao vivo também aqui no Pop News com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Pop News, seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:11, vamos que vamos aqui com o Pop News. Então, a partir do 12:30 nós vamos ter entrevista ao vivo aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Atenção, você pode entrar em contato com a gente pelo zap exclusivo da Pop FM Taquarituba, pelo zap exclusivo aqui do Pop News, que é o 14998237378, 14998237378. Vamos com as primeiras informações, vamos com as primeiras notícias para você. Vamos falar agora, nesse início, sobre juros dos cartões de crédito. Deputados podem votar propostas sobre juros dos cartões de crédito. Quem tem pra gente mais informações sobre isso é a Ana Lúcia Caldas. Os deputados podem votar nesta semana uma regra para as taxas de juros nos cartões de crédito. Está previsto o início das discussões em plenário sobre o projeto de lei que trata do endividamento das famílias e do crédito rotativo e parcelado. O parecer será apresentado nesta terça-feira, mas uma versão preliminar do relatório já foi divulgada. Segundo o parecer do deputado Alencar Santana, relator do texto, o limite vai corresponder a 100% do valor original da dívida, caso as instituições financeiras não apresentem uma proposta de autorregulação em 90 dias. Um teto para os juros do parcelamento de faturas no cartão também foi incluído no texto. Para se ter uma ideia, os juros cobrados pelos bancos no rotativo do cartão de crédito ficaram em 437,3% em junho. Nessa modalidade, o consumidor não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento. De acordo ainda com esse parecer, o limite para os juros do rotativo também valerá para as instituições financeiras que não aderirem à autorregulação. Alencar Santana vai incluir em um substitutivo o prazo de 90 dias após a sanção da futura lei para que as instituições financeiras apresentem ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central uma proposta para os juros nos cartões. O relator apresentará um substitutivo que fundiu 3 projetos de lei de medidas de facilitação do acesso ao crédito e a medida provisória que criou o Desenrola. Vale lembrar que a MP foi editada em junho e perderá a validade em outubro.
O estabelecimento desse limite para o rotativo e o crédito parcelado vem sendo discutido no grupo de trabalho formado por bancos, a indústria de cartões e o comércio. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. 12:14, mais informações para você aqui no Pop News. Lista de espera do FIES fica disponível para consulta até amanhã. O Ministério da Educação, MEC, está com a chamada aberta até às 11h59 da noite de amanhã para os candidatos aprovados na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Isso para que esses estudantes contratem o financiamento para o segundo semestre desse ano. A divulgação dos nomes incluídos na lista, atualizada diariamente, abre prazo de 3 dias para que o pré-selecionado faça a contratação do financiamento. Os candidatos pré-selecionados nessa etapa são os que não foram classificados no número de vagas do curso de preferência na chamada única do FIES e passaram a integrar a lista de espera. Eles são chamados conforme a classificação que é prevista no edital quando uma vaga é aberta no sistema e tem o nome divulgado no portal único de acesso ao ensino superior. A consulta sobre as atualizações da lista de espera é de responsabilidade dos candidatos. Após a divulgação do nome na lista, o candidato precisa complementar sua inscrição para a contratação do financiamento no próprio sistema na internet. Se o prazo de 3 dias úteis não for cumprido, a inscrição do candidato vence e a vaga é disponibilizada ao próximo classificado na lista de espera. O FIES concede financiamento aos estudantes inscritos em cursos pagos de instituições de ensino superior que tenham aderido ao programa e sejam avaliadas positivamente pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAES. Para se candidatar, o estudante deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e obtido notas médias igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Os juros e prazos aplicados obedecem uma escala que varia de acordo com a renda familiar do estudante. 12:16, nós temos por aqui mais informações com a nossa equipe de reportagem. Vamos falar agora sobre saúde. 4 milhões de brasileiros já usaram cigarro eletrônico. Muitos brasileiros. Vamos então com as informações do Renato Ribeiro. 4 milhões de pessoas já usaram cigarro eletrônico no Brasil, apesar de a venda ser proibida. E a grande maioria são jovens. 1 em cada 4 entre 18 e 24 anos já utilizou pelo menos uma vez o conhecido VAP. Os dados são da pesquisa Covitel 2023, feita no primeiro trimestre deste ano por telefone com pessoas acima de 18 anos. O estudo aponta aumento em relação ao mesmo período de 2022, quando 1 em cada 5 jovens admitiu ter usado ao menos uma vez o dispositivo. O aparelho possui uma variedade de sabores e formatos, como caneta ou pendrive, e vem se tornando cada vez mais popular no país. O empresário Disseu Buzin, de 35 anos, usa o eletrônico há 2 anos. Eu uso pelo fato de estética mesmo, que fumaça bem, que me distrai e o sabor é bom. E algum risco à saúde? Se eu for pensar, a gente nem vive mais, né? Porque tudo a gente corre risco de vida, pode dar algo errado na nossa saúde. Pode ser alimentação, cigarro eletrônico, cigarro normal, bebida. A pesquisa mostrou um perfil de jovens curiosos, influenciados por redes sociais e com fácil acesso ao produto. Mas toda essa popularidade preocupa estudiosos, que temem danos à saúde e o estímulo à dependência de nicotina. É o que explica o professor da Universidade Federal de Pelotas, Fernando César Weirmaster. O problema é a percepção das pessoas, porque como não existe aquela fumaça inalada, né, existe só o vapor que é inalado a partir do aquecimento de diversos componentes químicos que tem ali dentro. As pessoas acham que o vapor não fará mal, mas ele faz tão mal quanto o cigarro eletrônico ou até mais mal
do que o cigarro convencional. A curiosidade ou influência de amigos foi apontada por 20% dos usuários como fator principal para usar ou experimentar o cigarro eletrônico, além do gosto e sabor diferenciados. Esse número, segundo os pesquisadores, é considerado preocupante. A gerente sênior de doenças crônicas da Vital Strategies, Luciana Sardinha Vidal, afirma que essa é uma das estratégias da indústria para vender mais, uma vez que vem caindo o número de fumantes do cigarro comum. Quase 40% falou que é para socializar quando estão de noite numa balada, numa festa. Somente 3% diz que é para substituir o cigarro industrializado, que é o que é falado pela indústria, que isso é um substituto, que ele faz menos mal e por isso tem esse produto no mercado. E na verdade não é nada disso, as pessoas estão usando mesmo para socializar e porque tem um gosto, um sabor, um cheiro melhor. Com venda proibida, o produto é comercializado ilegalmente. Os locais de compra são principalmente lojas, bares, internet e até importações ilegais. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. 12:20, vamos com mais uma informação aqui sobre educação para você que está acompanhando o nosso Pop News. ProUni termina hoje prazo para comprovar documentos. Os estudantes classificados na lista de espera para o segundo semestre de 2023 do programa Universidade para Todos, o ProUni, tem até hoje para comprovar a documentação declarada durante a inscrição no processo de seleção para bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. O resultado dos contemplados nesta etapa serão disponibilizados a partir de hoje, a partir de amanhã, na verdade, e o prazo para emissão do termo de concessão de bolsa termina no dia 6 de setembro. A documentação precisa ser entregue diretamente na instituição de ensino selecionada pelo candidato no processo, de acordo com o previsto no edital. São documentos referentes à formação do ensino médio, pessoa com deficiência e formação para o magistério da educação básica. Para o segundo semestre de 2023, o Ministério da Educação, MEC, disponibilizou, por meio do programa, mais de 276 mil, das quais mais de 215 mil são integrais e mais de 61 mil são parciais e cobrem 50% do valor da mensalidade dos cursos. O ProUni oferece bolsas integrais ou parciais de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica de instituições privadas de educação superior. 12:11, vamos com mais informações aqui da nossa equipe de reportagem. Temos mais notícias para você que está acompanhando o programa. Lei de valorização do salário mínimo vai ser sancionada hoje. Vamos com as informações com a Sayonara Moreno. A lei de valorização do salário mínimo com aumento da isenção no imposto de renda vai ser sancionada nesta segunda-feira. A confirmação é do presidente Lula. Segundo ele, esse é um dos compromissos de campanha feitos no ano passado. Aprovada no Congresso Nacional, agora a medida vai virar lei. Com isso, o reajuste do salário mínimo a partir de janeiro do ano que vem volta a ser baseado no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação positiva do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos antes. Caso o PIB não tenha crescimento real, o valor a ser reajustado leva em conta apenas o INPC. Para o professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, André Roncalha, a medida é positiva e importante para a redução das desigualdades no país. Uma boa notícia porque reforça o orçamento das famílias num contexto em que o governo atua fortemente, não apenas para elevar a renda, mas também para limpar o balanço das famílias das dívidas acumuladas. Uma boa notícia para a redução da desigualdade no país. Os estudos recentes mostram que a política de valorização do salário mínimo, principalmente a partir de 2003 até aproximadamente 2014, foram responsáveis por uma redução substancial na desigualdade de rendimento das famílias. Com a sanção prevista, a norma mantém o reajuste de maio deste ano, R$ 1.320 por mês. Antes disso, o mínimo era de R$ 1.302. Qualquer mudança no valor deve ser feita por meio de decreto presidencial. Para o ano que vem, a estimativa deve considerar o que diz a nova lei e a variação positiva de 2,9% no PIB de 2022.
Outra mudança que a sanção vai trazer é o aumento da isenção do imposto de renda da pessoa física. A partir desta segunda, passa a ser isento quem recebe até R$ 2.112 por mês. A medida é permanente e já vale para este ano. Antes disso, só estava livre de pagar o imposto quem recebia até R$ 1.903,98. O professor André Roncalha destaca que esse ponto na lei vai ser bem-vindo para as famílias de classe média. E a isenção do imposto de renda ajuda exatamente a aliviar um pouco o efeito desse tributo sobre as famílias com faixa de renda, que estão ali beirando a classe média, né, classe média alta, que também sofreram muito nos anos pós-2016, com a reforma trabalhista e todas as reformas liberalizantes que acabaram penalizando e onerando bastante o orçamento da classe média. Já para quem recebe até R$ 2.640 e precisa declarar, basta optar pela dedução simplificada para não ter que pagar o imposto. No caso dos demais não isentos, é possível ainda optar por um desconto de R$ 528 no imposto devido, sem precisar comprovar despesas à Receita. As mudanças valem para o imposto de renda do ano que vem, mas a partir do próximo mês, os contribuintes que terão desconto na fonte devem ficar atentos à mudança no valor retido no salário. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Polícias. 12:25, vamos com as informações da polícia pela nossa região. Temos informação aqui sobre Barão de Antonina. A polícia militar prende homem por tráfico de drogas em Barão de Antonina. Na noite de ontem, equipes realizavam patrulhamento em Barão de Antonina quando se depararam com um indivíduo que havia sobre ele diversas denúncias de que comercializava drogas, o qual, ao ver a viatura, empreendeu fuga, o qual, então, não ficou ali no local. Esse homem não ficou no local. Ele, porém, foi abordado e na revista pessoal foram localizados 0,3 porções de maconha e mais de R$2.100 em dinheiro. O homem de 23 anos foi conduzido ao DP de Taquarituba, onde permaneceu à disposição da Justiça. Temos mais informação aqui da polícia. A polícia militar prende autor de furto qualificado, ameaça e violência doméstica. Na noite do dia 27, portanto na noite de ontem, uma equipe policial militar foi averiguar furto à residência no bairro Vila Operária, em Avaré, o qual havia ocorrido através de arrombamento da janela da cozinha, sendo subtraídos toda a carne do freezer, sucos em pó, uma bandeja de ovos e também 2 sacos de latinha de reciclagem. Os policiais militares receberam informações de que o possível autor seria um morador vizinho da vítima. Então foram até a sua residência, onde encontraram os alimentos furtados e a moradora, esposa do autor, encontrava-se amedrontada por ter sofrido ameaças e já ter sido vítima de agressões por ele. O autor, de 41 anos, foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso por furto qualificado, ameaça e violência doméstica. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. 12:27, prosseguindo aqui com as informações. Daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. O prefeito está chegando por aqui, já nós vamos ter a entrevista com ele. Muito bem, nós temos mais informações aqui da nossa equipe de reportagem. Então nós vamos com informações aqui da nossa equipe de reportagem, mas antes apenas uma correção aqui da minha parte. Então, a ocorrência de Barão de Antonina, houve revista pessoal, foram localizados 3 porções de maconha e R$2.167 em dinheiro. Isso para ficar mais claro aí para você. Agora estiquei meu braço aqui e consegui ver melhor a letrinha. 12:28. Vamos com mais informações então aqui da nossa equipe de reportagem para você que está acompanhando o nosso Pop News. CPMI dos atos golpistas deve ouvir mais 2 depoimentos nessa semana. Informações com a Priscila Mazenotti.
Mais uma semana de depoimentos na CPI mista dos atos golpistas. Na próxima terça-feira será ouvido Fábio Augusto Vieira. Ele era o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos ataques e foi preso no último dia 18, junto com outros 6 oficiais em operação da Polícia Federal, acusados de omissão nos ataques. O coronel Fábio Augusto Vieira já tinha sido preso em janeiro, depois de ter sido exonerado pelo então interventor Ricardo Capelli. Já na quinta-feira, um dos depoimentos mais aguardados pela oposição e já previstos no plano de trabalho da relatora senadora Elisiane Gama, o do coronel Gonçalves Dias, que estava no comando do Gabinete de Segurança Institucional no dia dos ataques e inclusive aparece em imagens dentro do Palácio do Planalto interagindo com os vândalos. Em junho, G. Dias prestou depoimento à CPI da Câmara Legislativa do DF e negou as acusações de omissão ou conivência. Os últimos dias foram bem movimentados na CPI mista. Os parlamentares votaram requerimentos importantes, como a quebra de sigilo da deputada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti, e ouviram o Sargento dos Reis, um dos ajudantes de ordens de Jair Bolsonaro, que acabou admitindo que pagou boletos para o ex-presidente, mas negou ter recebido qualquer vantagem ou ter feito parte de esquema de venda de joias. A CPI também recebeu uma documentação do Supremo, são cópias de laudos e análises periciais feitos nas câmeras de segurança do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo, e também imagens feitas por manifestantes que estavam lá no dia, além dos termos de declarações dos autos de prisão em flagrante. Isso conforme autorização do ministro Alexandre de Moraes, que não autorizou, no entanto, o compartilhamento de diligências em andamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Meio-dia e meia, daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Você pode mandar a sua pergunta, a sua reclamação, sugestão, dúvida ou até elogio pelo telefone 14-99823-7378, 99823-7378. Atenção, durante a entrevista a gente não vai atender ligações. Você tem que mandar a sua mensagem aí pelo Zap, ou mensagem escrita, ou mensagem por voz. Repito aqui, 14-99823-7378. Vamos com mais informações para você. Antes da entrevista aí com o prefeito, mercado eleva para 2,31% projeção do crescimento da economia em 2023. Estimativa da inflação se mantém em 4,9%. A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira esse ano subiu de 2,29% para 2,31%. A estimativa está no Boletim Focus de hoje, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa para o Produto Interno Bruto, PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 1,33%. Em 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,9% e 2%, respectivamente. No primeiro trimestre do ano, o PIB cresceu 1,9% na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. O resultado do segundo trimestre será divulgado na próxima sexta-feira pelo IBGE. Já a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, foi mantida em 4,9% neste ano, a mesma da semana passada. Para 2024, a estimativa da inflação ficou em 3,87%. Para 2025 e 2026, as previsões são de 3,5% para os 2 anos. A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, a meta de 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é 1,75% e o superior 4,75%. Segundo o BC, no último relatório de inflação, a chance de a inflação oficial superar o teto da meta em 2023 é de 61%. A projeção do mercado para a inflação de 2024 também está acima do centro da meta prevista, fixada em 3%, mas ainda dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual.
Em julho, influenciado pelo aumento da gasolina, o IPCA foi de 0,12%. Segundo o IBGE, a taxa ficou acima das observadas no mês anterior, menos 0,08%, e em julho de 2022, menos 0,68%. Com o resultado, a inflação oficial acumula 2,99% no ano. Em 12 meses, a inflação é de 3,99%, acima dos 3,16% acumulados até junho. Com relação aqui à taxa de juros, para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,25% ao ano pelo Copom. Diante da forte queda da inflação, o Copom iniciou nesse mês um ciclo de redução da Selic. A última vez em que o Banco Central tinha diminuído a Selic foi em agosto de 2020, quando a taxa caiu de 2,25% para 2% ao ano, em meio à contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Depois disso, o Copom elevou a Selic por 12 vezes consecutivas, num ciclo que começou em março de 2021, em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis. E a partir de agosto do ano passado, manteve a taxa em 13,75% ao ano por 7 vezes seguidas. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre 2023 em 11,75% ao ano. Para o fim de 2024, a estimativa é que a taxa básica caia para 9% ao ano. Já para o fim de 2025 e de 2026, a previsão é de Selic em 8,5% ao ano para os 2 anos. 12:35. Entrevistas Pop News. Aí, 12:35, nós já vamos iniciar nossa entrevista aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. O prefeito está se preparando ali já para a nossa entrevista, então nós vamos começar a conversa com ele aqui no Pop News. Prefeito, um forte abraço, uma excelente tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, Edson. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes que estão sempre acompanhando as notícias aqui do Pop News, as informações, e a gente sempre também atende aqui aos chamados para vir aqui dar as entrevistas, para fazer uma prestação de contas. Acho que essa é uma função que qualquer, seja ele prefeito, vereador, qualquer cargo público, precisa estar sempre prestando contas, precisa estar sempre conversando aqui com a população. Muito bem, 12:36. Prefeito, vamos falar um pouquinho aqui sobre cesta básica, sobre aquele vale que a prefeitura fornece aí para os servidores públicos municipais, né, que é um valor de R$330. O prefeito, numa outra entrevista, falou pra gente sobre isso, sobre essa questão aí de uma possível mudança. Isso, inclusive, foi debatido aí na Câmara de Vereadores de Taquarituba. Prefeito, para que não restem dúvidas, o que a gente tem de concreto com relação a isso? Vão ser mantidos os R$330, ou a gente vai ter a volta aí da cesta física? Olha, Edson, deixa eu passar isso. Isso é importante a gente estar conversando aqui com os nossos ouvintes, até servidores que possam estar acompanhando a gente aí pelo rádio ou pelas redes sociais. Recentemente a gente deu entrevista sobre isso também. E até teve participação de pessoas, né, servidores, pessoas. E a gente sabe que esse é um tema que tem uma certa controvérsia. Lá atrás, quando nós assumimos, eu fiz essa mudança. Até quando eu era vereador, como sugeri também, e fiz essa mudança, né, quando eu assumi. Conversando com alguns servidores, existia sempre, a gente tem uma grande quantidade de servidores públicos, né, 800 funcionários, a administração possui um pouco mais. E muitos, claro, você não consegue ter uma opinião de todos, né? Uma ideia concebida de todos. Você não consegue, você não vai conseguir uma unanimidade. Tem gente que gosta de um tipo, tem gente que gosta de outro. E assim com relação ao vale alimentação. Lá atrás sempre foi cesta básica, física, né? O setor dos produtos, né? Você faz uma licitação com esses itens, e esses itens então no formato cesta básica sempre foi assim. Nós alteramos então para o cartão na época, fizemos uma licitação para alterar o crédito ser então um cartão, como se fosse um cartão pré-pago, né? A pessoa, aquele dinheiro ele era recarregado todos os meses, então
fizemos a licitação, a empresa na época ganhou, né? Até tomei muito cuidado com essa licitação na época, porque a gente vê muitos casos de municípios que teve lá o recurso, não pela prefeitura em si. A gente procura ser muito responsável e tomar muito cuidado com relação ao recurso público e respeitar muito o orçamento. Então, se você tem aquele dinheiro reservado para auxílio alimentação para cada servidor, então isso sempre foi feito. Mudamos então, fizemos a licitação com a empresa do Cartão, a empresa do Cartão ganhou, homologamos, até fiz uma pesquisa ampla nos municípios que essa empresa estava operando e funcionou bem até 1 ano e meio, né? Um ano e meio de funcionamento, funcionou bem aí essa empresa. Depois desse período, ela começou a atrasar o pagamento com o comerciante, não a prefeitura com ela. A prefeitura sempre foi em dia. É isso que eu quero que você que está ouvindo, você que está em casa, entenda. A gente precisa fazer a linha do tempo, desde quando a gente assumiu sobre isso. Sempre fomos muito corretos com relação a isso. Mandamos o recurso, então, para a empresa que ganhou. Ela fazia, então, esse gerenciamento dos cartões dos servidores. Acontece que o servidor, então, estava fazendo a sua compra, e o cartão é interessante porque a pessoa está na cidade, os mercados credenciados, né, os estabelecimentos credenciados, a pessoa podia comprar o que quisesse, então tem essas questões, essa vantagem, né? Ele começou com R$200, eu lembro disso. Nós mandamos a autorização, né, o pedido para a Câmara, em R$200 para alteração. Depois a gente fez um aumento para 300 e depois mais um aumento, ficando então 330, né? O último a gente deu 10% de aumento para o servidor público e acompanhou então o cartão, né? Ficando então em 330. Eu lembro que a gente teve, quando foi de 200 para 300, foi uma decisão nossa devido aos índices da inflação que estavam muito elevados e isso consumia o poder de compra do servidor. Essa é um dos argumentos também aventados, um dos argumentos levantados por alguns servidores, que inclusive eles dizem, se quando era cesta física a gente conseguia, vinha o produto pra gente, não precisava comprar, porque hoje você vai no mercado, você tem uma dificuldade, você sabe que o poder de compra ele vai ao longo do tempo sendo corroído, ele vai ao longo do tempo sendo diminuído devido à inflação e que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, né? Inclusive a parte de salário, mas a gente tem uma defasagem salarial que nesse mandato nosso nós conseguimos recuperar, né? No primeiro ano eu fui impedido de dar aumento para o servidor público. No segundo ano, no primeiro ano foi impedido pela Lei 173 por causa da pandemia. No segundo ano nós demos 12% e agora nós demos 10%. Então 22% acumulado, um dos maiores aumentos que já foram dados em gestões, na nossa gestão, comparado com gestões anteriores. Então é importante salientar isso. Agora, com relação à pergunta, né, sobre a mudança, está em estudo sim, a gente está desenvolvendo isso. Nós queremos voltar para a cesta física, justamente por isso. A questão do poder de compra do servidor, que fica mais conservado, vamos dizer assim. Você faz uma licitação, você consegue o pregão eletrônico, ou presencial, ou pregão, você consegue uma redução, né, daquele montante, você consegue ter então um desconto, vamos dizer assim, e você consegue os itens então com aquele valor, consegue segurar o poder de compra. Então esse é um ponto, né? Inclusive nós temos muitos servidores que têm uma faixa salarial menor. São servidores, a gente tem uma pirâmide. Os servidores que ganham mais, depois tem o meio da pirâmide e o topo da pirâmide, servidores que ganham um pouco mais. Mas a base do serviço público municipal é composta por sua maioria daqueles que têm um salário menor, conforme o seu cargo. Então essa base, por exemplo, também reivindica essa questão da cesta física, né? Claro que tem a comodidade, muitas pessoas acostumaram, né, com o cartão, e o cartão deu problema, então voltando à questão da linha do tempo que eu estou traçando aqui. Isso é importante. Muitos estabelecimentos que o estabelecimento quer receber, né? Se a prefeitura está em dia com a empresa do cartão, mas a empresa do cartão não repassou para o comércio, isso é complicado. Então a gente teve alguns problemas com alguns estabelecimentos, não por causa da prefeitura. Isso é importante eu salientar aqui e dizer, a prefeitura sempre trabalhou em dia com isso, mas a empresa começou a dar problema. Então o que nós fizemos? A gente suspendeu. A partir do momento que teve lá 1, 2,
3 estabelecimentos comerciais que não receberam, isso já abria precedente para você romper o contrato com a empresa. Foi o que nós fizemos, né? E até a gente aconselhou para as empresas até entrarem na justiça. Algumas conseguiram receber da empresa, que teve os seus bens bloqueados. Então, causa transtorno. O que a gente menos quer, Edson, e eu posso falar isso como prefeito, o que a gente menos quer é causar transtorno, seja para o cidadão, seja para o comércio, seja para o servidor. A prefeitura, nós, como chefe do executivo, a gente tem que pesar essas coisas, não causar transtorno, tentar resolver os problemas, que é isso que a gente faz, né? E no caso, prefeito, existe a possibilidade da manutenção aí do valor em dinheiro? Existe então, essa chance? Nós fizemos isso. Quando o cartão deu problema, o que eu pensei? Inclusive teve servidores que ficou com saldo no cartão, porque bloqueou, só ia fazer compra, passava por um transtorno, né? Porque o comércio falou, eu não estou recebendo, eu vou, você não pode comprar aqui. Olha o transtorno que o servidor passou, né? A vergonha que o servidor passou. Eu não posso aceitar isso, né? Que aconteceu na época. Então, o que a gente fez? Nós mandamos uma lei para a Câmara. Eu pedi para o nosso RH, até quero deixar aqui um abraço, um cumprimento para o nosso setor do RH, que foi muito, atuou bastante nisso. O secretário de administração, que é o Eduardo Brizola, junto com a equipe do RH inteira, fez um apanhado de todos os servidores e quanto que ele tinha de saldo no cartão. Então tinha gente que tinha R$30, R$50, R$100, tinha gente que às vezes nem gastava o dinheiro do cartão, acumulava para o outro mês. Cada caso é um caso, cada pessoa é um jeito. E mandamos uma lei para a Câmara, então somamos tudo isso, esse montante, eu não me lembro agora quanto deu, mas somamos e mandamos uma lei para a Câmara para pagar o servidor, porque jamais eu vou deixar um servidor, seja R$1, R$30, é dinheiro do servidor, tem que ser pago para ele, é fruto do trabalho dele, do mês dele. É o que eu digo, eu sempre fui assim, Edson, na minha vida. A gente tem uma empresa familiar, se for para atrasar salário do servidor, se for para causar prejuízo pro servidor, eu falei meu pai sempre dizia isso, se for para não pagar o funcionário, vamos fechar as portas e vai pescar, né? Porque para dar prejuízo para os outros, jamais a gente vai fazer isso. Essa é uma lição de vida que eu trago comigo e também aplico hoje na administração pública. Nós, como prefeito, jamais eu deixei de atrasar um salário de servidor, jamais. Pelo contrário, antes de fechar o 5º dia útil, nosso RH, a gente já faz todo um trabalho já para aplicar aquele crédito, né? Ou seja, o salário do servidor já ser depositado na conta. A gente já faz isso. E você que está ouvindo a gente, que é servidor público municipal, ou o seu marido, ou sua esposa é servidor público, você vai concordar com a gente. Jamais atrasamos. E, pelo contrário, pagamos até antecipado. Inclusive já caiu a primeira parcela do 13º também. Então esse é um compromisso que a gente tem com a gestão, que é a folha de pagamento do servidor público municipal. A gente tem responsabilidade com relação a isso. Agora, nós mandamos uma lei para a Câmara depois desse problema. Estou contando aqui o problema, né? Estou fazendo uma linha do tempo, porque você que está ouvindo a gente está raciocinando. Para que o nosso ouvinte consiga entender bem, principalmente os servidores. Exatamente, estou sendo o mais didático possível. Depois disso, respondendo a sua pergunta, Edson, nós mandamos uma lei para a Câmara para que a Câmara autorizasse, já que não tinha o cartão mais, eu não tinha a cesta básica mais, o que eu fiz? Coloquei no olerite do servidor direto. Então, esse crédito hoje está sendo depositado direto no olerite do servidor. Isso não é o modelo mais correto de ser feito. Então nós fizemos isso de maneira temporária, porque eu não posso deixar o servidor sem receber o seu vale alimentação. Alguma opção ele tem que ter. Ou é a cesta física, ou era o cartão, ou era dessa forma. Essa última forma é uma forma temporária, tá? Por quê? Não é o caso do nosso município, mas vamos imaginar que ficou aí 4, 5 anos, 6 anos pagando desse jeito, né? O auxílio alimentação caindo direto no olerite do servidor. Isso abre espaço para judicialização. Algum setor, um serviço público municipal, algum setor, por exemplo, pode entrar com uma ação e aquilo virar incorporação de salário. A decisão judicial cumpre-se, né? Quando a decisão judicial vem e aplica aquela sanção, você tem que cumprir. Então daí passaria de vale alimentação para algo ali fixo
Então, dos vencimentos do servidor, é isso? Isso. Se algum setor entrar aí com uma ação na justiça e a justiça der ganho a esse setor. A justiça, por exemplo, a análise lá, vê lá, 6 anos pagando desse jeito. A pessoa pode estar entrando na justiça. A prefeitura pode pagar, então vamos colocar aí como definitivo. Exatamente. Eu não posso deixar esse tipo de coisa acontecer, porque a gente tem uma responsabilidade com o salário do servidor, com aquela taxa, aquela porcentagem de RH, né, de folha de pagamento. A gente tem responsabilidade com isso. Então imagina isso é incorporado, por exemplo. Você pode estourar o teto. Então, o que a gente está fazendo, Edson, que as pessoas às vezes não entendem ou discordam, e eu respeito as pessoas, né? Você tem o direito a dar a sua opinião. O que eu não posso é deixar o servidor sem o seu vale alimentação. A gente tem que escolher uma forma que a gente consiga resolver o problema. Mudamos pro cartão, deu problema, né? Tá no Olerite, pode vir dar problema. Então o que eu falei pro pessoal? Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos organizar isso, vamos colocar bons itens. Claro que a gente também não vai agradar todo mundo, porque eu não uso aquilo, aquele item ano que vem eu não uso, né? Enfim, mas a gente sabe quais são os itens, né? Inclusive a cesta básica do social, que estava atrasada por questões também burocráticas, já foi sanado o problema, já está sendo resolvido isso, que já está, acredito que já está até sendo entregue para as pessoas que mais precisam, né? Que o nosso corpo de assistentes sociais fazem análise dessas pessoas, e essa cesta básica então é distribuída para a pessoa conforme a análise do assistente social do CRAS. Então já está resolvido isso também. Foi bom a gente tocar nesse assunto. Mas voltando à cesta física, o que a gente tem que fazer é resolver isso. O prefeito, mas em que pé a gente está? O senhor falou aí, você, no caso, né? A gente fica nessa migração de você e senhor aí, mas na maioria das vezes a gente trata o Éder de você. Éder, mas pode no caso, de você. A gente está aí a gente está nesse ponto aí de saber o que os servidores querem, é isso? Ou a gente já está na fase, vamos entrar com a licitação, como é que está a situação? A fase de, você sabe que a licitação ela tem um trâmite, né? Burocrático, então já está avançando, já estamos indo para a licitação, então. Sim, já estamos indo para a licitação, porque eu sempre estou acompanhando os servidores, né? Verificando as questões, acompanhando, tirando dúvidas, mas essa é uma questão, Edson, que eu não consigo. É o que eu digo, pessoal. Tem gente que falou assim, prefeito, por que você não faz uma licitação de um cartão de novo? Chegou para mim isso. Mas, gente, não vamos correr o risco de novo? Porque o processo licitatório, a gente tomou todos os cuidados que a empresa anterior, o processo anterior, nós tomamos todos os devidos cuidados. E aí funcionou por um ano e meio, deu problema. Então é uma coisa que a gente, no caso, a cesta daria menos problema do que tudo. Exatamente. É o que eu fiz um juízo, né? É o que eu cheguei, a minha conclusão, o juízo que eu fiz com relação a isso. Falei, gente, eu preciso, o servidor a prioridade é o servidor não ser lesado. Essa é a principal prioridade. Ele não ter prejuízo, né? Isso é uma coisa que a gente já falou aqui. Então, o vale alimentação, como é que nós vamos proceder? Chegou a conclusão nossa que a conclusão tem que ser essa. Prefeito, então a gente vai para a fase de licitação. A licitação não foi aberta ainda, né? Está em fase de licitação. O que acontece? Licitação burocrática, né? Você pega... Então, mas vamos contar para o pessoal, então, o passo a passo, aí, principalmente para os servidores. Como é que tá? Já? Qualquer processo, né? Já se iniciou. Qualquer processo que você faz da prefeitura tem a fase de cotações, tem a fase de montar o edital. Então, depois tem submeter ele à análise jurídica, que é consultiva, ela não é conclusiva. Enfim, tá nesse pé aí. Tá nesse pé. Prefeito, o senhor volta... E licitação, você sabe, né, Edson? Você tem que publicar ela, você tem que dar publicidade para ela. Com certeza. A gente tem que seguir a lei. Então, logo, se ela chegar na fase de publicação, as pessoas vão saber, evidentemente, porque todo o processo licitatório é dessa forma que funciona. 12:52, prefeito, a gente sabe que muitas ruas aqui em Taquarituba estão sendo melhoradas, muita coisa legal está acontecendo aí, as ruas que antes eram lajotadas estão sendo asfaltadas e o povo está de olho em tudo isso aí. Mas a gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo Antônio Roberto Garbelotti, ele quer saber sobre a Praça São Roque, mandou pra gente um zap, diz aqui, boa tarde, gostaria de saber do prefeito se tem algum projeto para revitalização da Praça São Roque, até porque foi comentado isso durante a campanha eleitoral. Tem, prefeito? Tem sim, a gente já encomendou isso. Você sabe que a gente fez o maior número possível
de concursos públicos, né? A gestão que mais fez concurso público foi a nossa, eu falo isso, falei recentemente. Fizemos muitos concursos para, primeiro, um déficit de funcionário que nós tínhamos. E também, segundo, para cargos específicos. E um dos cargos que foram criados, na reestruturação que nós fizemos, foi o cargo de arquiteto. Então, aí foi feito concurso e passou, né? Hoje nós temos, então, na administração, né, uma arquiteta que é responsável por essa parte de projetos, ajuda o setor de engenharia. O setor de engenharia é mais prático, né? Você tem lá as questões de engenharia, de cálculo, mas não é, né, com todo respeito aos profissionais, mas o arquiteto que dá aquela análise, né, do que pode ser feito, arquiteto urbanista, que consegue encaixar as coisas, paisagismo, enfim, toda a questão que envolve a arquitetura. E a nossa arquiteta está desenhando a Praça São Roque. Nós pedimos para ela desenhar a Praça São Roque para a gente fazer uma revitalização da Praça São Roque, que eu quero muito fazer. Acontece que a gente tem que analisar o orçamento também. Esse ano a gente está com várias obras em andamento. Inclusive, por exemplo, a ligação Pedro Barros Santa Rita, os asfaltos, a troca de lajota, a construção da nova garagem municipal, a construção da garagem municipal da educação, né, o complexo da saúde, a reforma das escolas, tudo isso está em andamento, né? A reforma que já foi da ordem de serviço também dos 2 espaços comunitários, a gente está bem fazendo isso. O centro comunitário da Amélia, o centro comunitário da Carlos Eduardo também já foi dada a ordem de serviço para a gente fazer uma obra lá. Então são muitas obras que estão em andamento no município e a gente tem que respeitar o orçamento. Então eu gostaria muito para o ano que vem a gente fazer um trabalho e começar essa da praça. Eu vou ver se a gente consegue, porque você sabe também. Mas o que a gente teria de novo na praça, prefeito? Olha, esse projeto ela já apresentou para mim o inicial, né? É uma mudança grande da praça, para ela realmente ser um espaço público. Hoje você vai na praça, você tem uma série de questões, uma série de problemas. Primeiro, com pessoas, né? Existem pessoas que estão ocupando a praça. Eu não sou contra o livre-arbítrio, a livre circulação. A livre circulação, as pessoas têm direito. O espaço é público, as pessoas podem ir. Mas existe também um certo limite. Você não pode transformar aquilo lá em espaço pleno, espaço como se fosse a sua casa. Não é dessa forma, né? Então, nossa assistência social sempre está fazendo diligência, sempre está falando para as pessoas para buscar ajuda. Muitos têm sua casa, têm sua residência, mas têm problemas familiares, né? E acaba indo para as ruas, mas tem a sua casa, a sua família. Então são questões que a gente está tentando resolver. Então a praça, o novo layout, o novo desenho vai tentar fazer com que o espaço público seja mais respeitado. A gente tem muitos canteiros na praça também, a gente quer reduzir um pouco eles. Tudo isso está no projeto que logo nós vamos apresentar. Tomara que isso comece a gente está torcendo a nascer o ano que vem, exatamente, né? O que eu tenho ano que vem, vocês sabem disso, você que está vendo a gente, é um precatório que nós temos que pagar. Precatório, traduzindo para você, né, em uma linguagem mais tranquila, mais simples, é dívida que a prefeitura tem. Então, quando eu assumi não tinha isso, estava na justiça, mas você sabe que a justiça, sentenças judiciais, elas vão tramitando e chega uma hora que você não tem mais recurso, você não tem mais como postergar aquilo. Então nós temos um precatório de aproximadamente 10 milhões que a prefeitura vai ter que pagar, que é uma dívida lá atrás, da década de 80, que é da cozinha piloto, um espaço, né? E aí a família entrou com ação e a gente vai ter que pagar isso. Então, independente de eu ser prefeito, se fosse outro prefeito, teria que pagar da mesma forma. Tá certo, gente? Então isso é uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Logo, assim que avançar isso, tiver mais informações, nós vamos falar isso para a população, porque a população tem que participar do orçamento da prefeitura, né? A população precisa participar do orçamento, saber o que a prefeitura está pagando, enfim, né, de dívida. Mas se tivermos recursos, se Deus quiser, essa obra pode começar no ano que vem. Muito bem. Se tiver recurso, a gente consegue fazer ela. O projeto já está sendo concebido, tá certo? E a gente fica curioso aí em saber realmente o que vai acontecer, pois a praça pode ser um grande cartão postal aqui de Itaquarituba, né, prefeito? A gente tem que modernizar as coisas. Sim. Né? Eu tenho essa visão. A gente tem que pensar lá na frente, pensar 10 anos para frente. Uma obra muito importante que a gente está fazendo agora é a ligação Pedro Barros Santa Rita. Inclusive eu fiz a visita técnica. Vai ser fantástica essa obra que vai ligar 2 bairros. Viu? Ela vai ajudar a mudar o fluxo de trânsito da cidade.
Já está acontecendo isso, as pessoas estão utilizando lá, mas ela não tem a infraestrutura. Nós vamos levar a infraestrutura para lá. Legal. Prefeito, a gente agradece mais uma vez pela participação. Forte abraço, até a próxima. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, né? E dizer que a gente está sempre aqui pronto para ouvir, pronto para falar com vocês. E outra coisa, Edson, para finalizar, não sei se eu posso finalizar aqui rápido. Você que está ouvindo a gente, você servidor público, seja municipal, estadual, federal, nós temos um grande respeito pelo servidor público. Jamais a gente vai falar as coisas de maneira ofensiva, que nem, né, um servidor fez um vídeo aí recentemente, eu vou dar mais detalhes disso essa semana. Um servidor fez um vídeo ofensivo. Eu acho que ele devia estar com algum problema, aí é questão dele, mas ele citou coisas que nós não falamos na última entrevista, né? Então a gente tem que falar a realidade. Jamais a gente vai fazer uma fala ofensiva, uma fala que deprecie as pessoas, né? Seja ele servidor ou não, independente disso, tá certo? É isso aí. Um abraço, até a próxima e traremos mais informações aqui. Meio-dia e 59, reta final aqui do nosso Pop News. Destaques aqui sobre o futebol, o Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado nós tivemos Flamengo e Internacional, eles empataram por 0-0 no Maracanã. Corinthians e Goiás empataram por 1-1 na capital paulista. Ontem nós tivemos o Bragantino contra o Cuiabá. O Bragantino venceu por 2-0, o América Mineiro venceu o São Paulo por 2-1. A estreia do seu novo estádio, o Atlético Mineiro bateu o Santos por 2-0. No Rio, o Botafogo, mais líder do que nunca, venceu o Bahia por 3-0. No Paraná, o Atlético empatou com o Fluminense por 2-2. O Fortaleza bateu o Coritiba por 3-1. Na capital paulista, o Palmeiras venceu o Vasco da Gama por 1-0 e o Grêmio bateu o Cruzeiro por 3-0. Destaques aí do Campeonato Brasileiro para você. Vamos com os destaques finais aqui. Juros médios dos bancos caem para 44,3% ao ano. Brasil fez 206 transplantes de coração no primeiro semestre deste ano. Faustão passa por transplante de coração. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein. CNJ aponta aumento de violência doméstica e feminicídio em 2022. Reforma tributária será discutida por governadores nesta segunda. Campanha reforça medidas de segurança para evitar escalpelamento. Aí, informações para você. Destaques finais, na sequência tem o meu amigo Neto com Interligado, muita música boa, muita alegria nesta super tarde de segunda-feira em Itaquarituba e em Itapeva, em toda a nossa grande região. Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.